Agora, tem negócio bom? Bom para quem? Entre Zenit e Botafogo. Luiz Henrique agora oficialmente vendido. O Zenit já fez o anúncio da chegada dele, ele já está na Rússia e também anunciou a saída do Arthur, que está vindo para o Botafogo. E ali está escrito, ó, nessa tela, no caso, está um pouco mais difícil de ler, mas o Wendel, no verão de 25 lá, né, no Hemisfério Norte... Você tá lendo russo? No Hemisfério Norte, eu vi a tradução, Pascoal. Ele vai ser liberado, então também a expectativa de contar com ele no Botafogo, Pascoalzinho. O Wendel, então, com pré-contrato, o Arthur estaria sendo comprado por 10 milhões de euros, 80% do passe, e o Luiz Henrique vendido pela cifra de 32 milhões de euros. Qual é a avaliação de todo esse negócio, Pascoal? Sim, as duas contratações que o Botafogo faz são ótimas contratações. São dois jogadores com muita qualidade, tanto que o Wendel nem virá agora porque ele é titular do time e vai seguir jogando até a decisão do campeonato. O Arthur joga numa situação muito específica. O Arthur joga aberto pelo lado direito para aproveitar a perna esquerda dele, que é boa, quando tem a bola dominada, para derivar para dentro para finalização ou para fazer um passe. É de novo uma readaptação. Uma nova forma de jogar. Perfeito? Quanto ao Luiz Henrique, é um baita jogador. Eu não sei se é bom para o Luiz Henrique. Por quê? Ele vai ficar muito longe da seleção. O Claudinho ficou muito longe, o Arthur ficou muito longe, o Wendel ficou muito longe. E ele estava indo bem na seleção brasileira. Eu acho que é um desperdício, mas aí eu tenho que entender que é negócio, o jogador tem que fazer o máximo possível de dinheiro durante a carreira, e eu entendo essa negociação do Luiz Henrique. Mas perde muito o Botafogo. E me parece que ainda ficou com 30% dele. Até os times da Rússia viajam também. Então os caras estão lá no Catar fazendo pré-temporada. Os caras saem, a gente questiona aqui. E também o frio que deve estar Mas na já Rússia. começou o campeonato na Rússia? Não, e o frio que deve estar lá, né? Não, ele está sendo apresentado ali no Zenit. Aqui, aí, Zenit. Mas é lá. Aí, Zenit, ó, sendo apresentado lá na Rússia. Foi conhecer o pessoal, lá tem né? um grande motivo para sair, que deve ser o frio danado, que deve estar fazendo em Moscou lá. Então eles foram para Doha pegar um pouquinho de calor. Mas enfim, tem mais 2 milhões lá é meio pela de temporada, né? Hein? Lá é meio de temporada, né? Não é pré. É meio. Então, mas o time tá lá, né? Aí, o que acontece? Ele vai ter mais uns 2 bilhões aí de euros de bonificação, blá, blá, blá. E uma das reportagens eu vi que falava, a gente não vê esses contratos, que o Botafogo ainda ficaria com 30%. Eu acho que é um pedaço ainda legal, porque ele é muito jovem. A seleção, assim, para a próxima convocação, em março, eu acho que não dá para não trazê-lo. Não dá para não trazer. Aí você vai começar, aí o Dorival vai começar a avaliar o tanto que já está pegando. Ficou lá fevereiro, mas comecinho de março, não deu para ele ainda mudar. Aí vai depender do que ele apresenta. Você convoca ele em março pelo que ele apresentou em novembro? Mas todos serão apresentados assim, né? Porque quem que o Dorival vai convocar? O Gerson do Flamengo? Ele só apresentou ano passado, que agora também não começou a temporada, vai fazer um jogo. Todos eles... Não, é que quem está na Europa... o Gerson já está em temporada aqui, o Luiz está sendo transferido de clube. Quem está na Europa está jogando, lá é meio de temporada. Então o Luiz Henrique vai ficar meio que num limbo, né, de jogos por causa dessa mudança. Mas pelo que ele jogou... Vai vir, se vai ser titular, não sei. Vai levar o Estevão, vai levar o Rafinha e vai levar o Luiz Henrique de novo ali para decidir quem joga, se o Rafinha joga pelo meio, pela direita. Eu digo a primeira. Aí depois... O Savinho está arrebentando lá no E depois você começa a saber, sim. Hoje tem uma monitoração, acho que melhor. Os caras traziam jogador da China, e que não era nem tão fácil ver. O Hulk vinha da Rússia para jogar e tal. Eu digo pela importância dele, pela bola que ele mostrou, eu acho que ele... Com a primeira convocação em março, acho que ele tem que vir. Aí depois vamos ver, né, como é que vai estar lá. Professora, esses 10 milhões do Arthur, eles são descontados dos 32? Não sei se efetivamente vão ser depositados 22 milhões de euros ou se vão ser pagos 32 Depois e o Botafogo 10, vai pagar 10, né? Aí eu já não sei como é que vai ficar, Zinho. Deixa eu te ouvir também sobre essa negociação aí. Acho que a chegada dos reforços ao Botafogo, ela é muito positiva, né? O Arthur a gente já viu jogar, eu gosto mais dele jogando pelo lado direito do campo, então a gente sabe do que ele é capaz. Não sei se supre à altura a saída do Luiz Henrique, mas o Botafogo
ainda que receber esses 2 jogadores, continua com uma questão para mim, que é a substituição do Almada. O Bitelo já esquentou, já esfriou, parece que agora está emperrado o negócio. Então, assim, é suficiente para o Botafogo? Você vê como um bom negócio para o Botafogo perder mais um jogador importante? Não, claro que não. Assim, espero que o Arthur possa chegar e possa ser aquele Arthur que a gente viu principalmente no Bragantino, destaque, e aí voltou ao Palmeiras, porque sai do Palmeiras ainda mais garoto, né? Mas volta, não consegue render o mesmo jogo, porque o Abel também utilizou ele numa função diferente, ele jogando até pelo lado esquerdo, ele não se adaptou, não foi bem, foi razoável, mas assim mesmo vai para o futebol da Rússia e ele não era titular, não estava como titular lá, tanto é que é liberado para vir. É bom jogador, né? Tem capacidade, tem qualidade, e chegar num time do Botafogo que já é montado, já é um time estruturado, eu acho que ele pode recuperar de novo aquele bom futebol. Dizer que ele vai ser igual, acho que nenhum jogador é igual ao outro, né? Ele joga pelo lado direito, onde o Luiz Henrique joga, ele é canhoto como o Luiz Henrique é, mas a característica de jogo, assim, de drible, né, é diferente. Ele joga pelo lado direito, onde o Luiz Henrique joga, ele é canhoto como o Luiz Henrique é, mas a característica de jogo, assim, de drible, né, é diferente. Acho o Luiz Henrique mais artilheiro, faz mais gols, e assim, o Luiz Henrique, com o Botafogo, que foi maravilhoso, campeão, né? Campeão da Taça Rio, campeão da Libertadores, campeão aí brasileiro, o Luiz Henrique foi o melhor jogador, eleito o melhor jogador das Américas, do Brasil, num time que foi muito bem, com vários destaques, mas o melhor jogador foi o Luiz Henrique. Então não é fácil você chegar e falar que o Arthur chega e é difícil. Tem que ser o Arthur jogando o jogo dele, buscando encaixar no jogo do Botafogo. O Botafogo sente, porque não tem o treinador, perde o Almada, perde o Luiz Henrique, perde uma composição de elenco para ter reposição quando precisar, durante o jogo, durante as competições, e a gente já vai ver isso aí no próprio Campeonato Carioca e na final da Supercopa. Vamos ver os números do Arthur e do Wendel no Zenit, para a gente pensar aqui no que esperar. Os dois fizeram 19 jogos, né? O Wendel foi titular em 17, o Arthur só em 18, até pela posição, obviamente. Em 8, desculpa. O Arthur fez 4 gols e o Wendel marcou 2 gols nessa temporada. Um é volante e meio atacante, um é titular e o outro entrava mais frequentemente na equipe. Eu acho boa a contratação do Arthur. Acho boa. Ele tá chutando, se ele estiver chutando forte ainda de longe também, que ele gosta de chutar. Agora, não sei, se ficasse com o Júnior Santos para mim, eu estaria achando que o torcedor podia estar mais bem servido. Mas é uma grande contratação, hein? Dá para comparar. O Júnior Santos e o Luiz Henrique são jogadores que gostam do fundo, gostam de entrar em diagonal. O Júnior Santos é uma vertente muito mais presente na área, porque ele é de origem centroavante, e é um cara que gosta de jogar dentro da área. O Luiz Henrique é um jogador que gosta da linha de fundo e gosta do 1 contra 1. O Arthur é o jogador de pegar a bola e armar as jogadas, armando da lateral do campo para dentro, virando jogadas e tentando ele bater de fora da área ou derivar da ponta direita para dentro. Porque quando ele jogou na ponta esquerda, nem dominar a bola com a perna esquerda, parece que ele conseguia mais, né? Ele domina com a direita e já dá um tapa com a esquerda, jogando pelo lado direito. Do outro lado, ele tinha dificuldade até no domínio de bola quando ele jogou pelo Palmeiras. O Palmeiras tentou ele na esquerda, né? Colocou. E não funcionou direito, não. Ozinho, eu vou pôr no caderninho aqui, mais uma, hein? Derivar, Rapaz, mandou mais essa aí. Pode aproveitar. Derivar pela direita ali e tal. Eu não cobro royalties. Ele começou o ano impossível. Ele tá assim, nos royalties, na derivação. Tá liberado. Esse é um artista. Esse é Ozinho. Eu gosto do Arthur como jogador. Só falta ele entrar nas mídias sociais. Não, isso não existe. Pois é. Como é que o treinador do Botafogo vai aproveitar o jogador? Tá tentando fazer uma investida, né, Tetra? Eu acho que assim, o Botafogo
se prendendo muito, né, nessa base de time titular da parte defensiva com os dois volantes. O Savarino está aí, né? Como é que está a situação do Júnior Santos? Já saiu? Oficialmente, não foi anunciado ainda. Existe uma negociação com o Atlético Mineiro, mas ele continua sendo jogador do Botafogo. Eu acho que assim, tem uma base de time. O que me preocupa é que o Botafogo, diferentemente da maioria dos times, o Flamengo está na final com o Botafogo, da Supercopa. Mas o Botafogo tem a final da Recopa também. Depois do dia 2 de fevereiro, se não me engano, dia 21 de fevereiro, é a final da Recopa contra o Racing. E 2 jogos. Ozinho, não é jogo único como vai ser a Supercopa. Ozinho, ele já desceu hoje de BH, o Júnior. Já foi anunciado? Partiu, já desceu lá. Foi lá, disse que está muito feliz, está no Atlético. Gente, eu não vi o anúncio. Tá lá. Então foi o dia que passou lá. E a gente não viu o anúncio. Vou até ver se isso é oficial. Tá desembarcado lá a informação do presidente, obviamente, que a gente... Tá nas reportagens, tô lendo aqui, tô vendo. Queria até ver dele, tem até... desembarcou em Belo Horizonte, segunda-feira, confirmado. Desembarcou em Belo Horizonte, segunda-feira, confirmado, 30 anos, jogador principal reforço do clube na janela e tal. E já falou, tô feliz. 8 milhões de dólares. Foi ele que foi citado? Então agora só falta o Atlético Mineiro chancelar a chegada. O jogador que o Abel disse na entrevista. Olha, tem declaração dele no aeroporto dizendo: estou muito feliz de chegar aqui e espero fazer uma grande temporada. Então já foi, partiu. Se tá lá, já tá lá. Mas o Atlético Mineiro está esperando fazer exame para anunciar, né? Protocolar. Provavelmente. Mas é outra perda grande. Perder o Júnior Santos é difícil. O cara que foi artilheiro da Libertadores, na primeira fase da Libertadores, destruindo o tempo todo. Então, eu acho um jogador importante. Eu se tivesse chance de levá-lo para o Bala Mistura, levava fácil. O Júnior Santos jogaria fácil no meu time. Só, tranquilo, sorrindo. Ele jogava gargalhando no meu time, mole. Agora, ele é o jogador que o Abel citou na entrevista. Para nós pediram 18 milhões e venderam por 8. É o caso do Júnior Santos. No ano passado o Palmeiras foi comprar, ofereceu 10 para o Botafogo disse que não, que queria 18. E hoje, nessa temporada, hoje, porque estamos em 2025, acaba fazendo negócio com o Atlético por 8 milhões. Então, enfim, são negócios do futebol. Talvez o Textor não queira, naquele momento, não tenha tido naquele momento a intenção de fortalecer o Palmeiras, um rival direto nas competições. E ele tinha acabado de perder um campeonato para o Palmeiras diretamente, aquela disputa do Palmeiras com o Botafogo na reta final de 23. Mas é um grande negócio para o Atlético. Parabéns, Galo. Parabéns, Atlético. Uma baita contratação. Fala, pessoal. Vamos parar rapidinho aqui o vídeo, só para lembrar vocês de não esquecer de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no canal do Fogão. E deixar o like é importante, porque assim você manda a mensagem pro YouTube de que o conteúdo é bom e ele distribui para mais botafoguenses. E a gente continua crescendo o canal dia após dia. E comenta aqui embaixo, você gostou da ida do Luiz Henrique pro Zenit e da vinda de Arthur e Wendel para cá? Bota aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Plano de membros, temos 4 planos, de 3, de 5, então a desculpinha de que, é muito caro. Vamos lá, gente. Uma coxinha por mês você já quita o plano de membros e ajuda bastante o canal a manter todos os dias com muitas notícias aqui no seu YouTube. Dito isso, vamos aqui reagir a mais vídeos sobre o Botafogo. O jogador do Grêmio, jogador foi cobiçado inclusive por outros clubes do futebol brasileiro nos últimos anos, e a gente segue falando em movimentações no mercado, agora recebendo Jéssica Maldonado, setorista que cobre o dia a dia do Botafogo lá no GE. Globo. Jéssica, bem-vinda ao Tá Na Área. Central do Mercado acabou, a casinha já fechou, mas a gente sabe que até o fim do mês que vem, né, até o fim de fevereiro, as movimentações ainda acontecem, e falando especificamente do Botafogo, né, que é um time que ainda está sem treinador definido para 2025, mas a remontagem desse elenco, que teve algumas baixas, né, as mais importantes falando do time titular do Almada e do Luiz Henrique, já começa a trazer jogadores também. Tudo bem? Tudo bem, Bené? Boa noite para ti, né? Boa tarde em alguns lugares, que tá de dia ainda em alguns lugares. Para todo mundo que está acompanhando, é isso, né? O Botafogo tem uma missão, digamos que difícil, porque teve muitas saídas, né? Hoje o elenco principal do Botafogo tem cerca de 15 jogadores, esse elenco que está participando da pré-temporada. Então já está se movimentando no mercado nesse sentido, a janela abriu tem pouco tempo, mas esse fim de semana foi agitado ali para a gente que cobre o Botafogo, porque
teve a situação, né, se concretizando do volante Wendel, também do atacante Arthur. Tem algumas outras situações se encaminhando também, né, como a situação do Bitelo, que a gente não tem a garantia ainda de que vai sim ter um final feliz. Tem algumas situações que a gente vai atualizar aqui também, mas o Botafogo agora, enfim, começa a se movimentar nesse sentido, no sentido de que possa, né, completar o seu elenco, porque teve uma sequência aí de perdas, tem alguns jogadores ainda que foram contratados, que não foram anunciados, sequer oficializados, mas está caminhando nesse sentido. Ed e Richarlison, os nomes agradam, começando por você, Henrique. O nome do Arthur, acho que é uma clara reposição ao Luiz Henrique, talvez não por características de jogo, mas acho que mais na posição, na função em que atua, né? Aquele ponta direito, jogador que cai pelo lado direito, canhoto, muito habilidoso também, né? A gente está vendo lances dele pelo Palmeiras, foi campeão brasileiro em 2023 no time do Abel Ferreira. Gosta desse nome especificamente para o ataque, para essa reposição, que é uma reposição difícil, né? A gente está falando do Rei da América de 2024. E não vou usar comparação, porque, para mim, o que o Luiz Henrique fez no ano de 2024, eu não vejo nenhum jogador nesse momento que possa fazer o que ele fez. Sobre o Arthur, eu tenho algumas. Eu acho um baita jogador quando ele joga aberto pelo lado direito. Só que o Arthur demonstrou no Palmeiras que quando ele é mudado de posição, ele tem dificuldade. O que o Luiz Henrique não tinha. Se a gente pegar o Luiz Henrique dentro do Botafogo, é claro que o último terço dele, onde ele se destacou mesmo, foi pelo lado direito, que 1 contra 1 dele era absurdo, mas o Luiz Henrique já jogou de 9 no Botafogo, jogou de 10, jogou de lado, quando tinha... O gol na final da Libertadores é pelo lado esquerdo. Então, essa versatilidade faz ele muito mais completo e ele apresentou condição de movimentar pelo campo com muita facilidade. É claro que esse 1 contra 1 dele do lado direito é algo absurdo. O que ele fez, não é à toa que ele foi considerado o Rei da América, o melhor do brasileiro, enfim. Mas o nome do Arthur é um bom nome. É um bom nome, sim. Se ele vier da forma que ele apresentou o último trabalho dele no Palmeiras, não tive, né, muito contato com ele nessa passagem dele pela Rússia, mas é um jogador que vem realmente para suprir essa necessidade da saída do Luiz Henrique sem comparações. Acho o Bitelo um jogador impressionante, né? O que ele fez de potencializar o jogo do Suárez nessa última versão do Grêmio com Bitelo e Suárez, para mim foi importantíssimo o que ele potencializou o ano do Suárez. Então, assim, é um jogador que é versátil também, já jogou de segundo volante, já jogou de meia, pode jogar de lado, pode jogar mais próximo como segundo atacante. Então, assim, não vou comparar novamente, mas é um jogador, né, que vai fazer praticamente a função do Almada, sem comparações, mas com total características diferentes. Mas é uma grande contratação. De todas essas que a gente está escutando, eu acho que é a melhor que o Botafogo está trazendo é o Bitelo. E o Wendel, né, um segundo volante, que aí vai ser difícil, né, mas é uma reposição que é importante por tudo aquilo que o Botafogo vai disputar em 2025. São N competições por aquilo que o Botafogo conquistou em 2024. A gente sabe que essa dupla de volantes que o Botafogo fez em 2024 casou muito perfeitamente. Mas aí falando sobre o diferencial do Botafogo em 2024, na minha humilde opinião, foi o banco de reserva. E essa é a minha preocupação. A Jéssica trouxe pra gente que o Botafogo tem 15 jogadores trabalhando na pré-temporada. E o diferencial para mim foi o banco, que mantinha um nível de um time titular absurdo, com muitas opções, né? Claro que a parte defensiva não mexeu, tá bem intacta ali, né? Os 4 jogadores defensivos, o goleiro, os 2 volantes, então tá muito bem distribuído. Só que do meio para frente, né, vai ter dificuldade não só da reposição do time titular, com a saída desses 2 grandíssimos jogadores, mas é a reposição do banco de reserva. Então, para mim, o pulo do gato pro Botafogo nesse 2025 é a quantidade de jogadores que ele vai ter, não só do time titular, um time muito bom para competir, mas quem vai estar no banco para suprir necessidade para tantos campeonatos que o Botafogo vai disputar. Porque tem isso, né? Saem os titulares, a gente falando do ataque, Almada e Luiz Henrique, são perdas sentidas, são consideráveis.
E ainda as reposições que o Richarlison está falando também saindo, Júnior Santos, Tiquinho, Eduardo. Então o Botafogo realmente olha com mais atenção. E antes do Raed falar, a gente viu a matéria, inclusive a Jéssica publicou pouco antes de entrar aqui no canal, trabalhando bastante, dessa questão do Bitelo, né? O que impede, os detalhes estão lá no GE. Globo. Isso, a gente acabou de publicar uma matéria, porque o Bitelo, essa situação a gente até já pode chamar de novela, né? Porque se estende já há 50 dias. O interesse do Botafogo, apesar de já estar observando esse atleta há muito tempo, né, no scout do Botafogo, o interesse foi demonstrado ali no início de dezembro. O Botafogo chegou a 4 ofertas por esse jogador. Nessa última oferta, eles fizeram... O Dinamo Moscou fez uma contraproposta ao Botafogo, o valor gira em torno de 18 milhões de euros, o que dá, com certeza, mais de 100 milhões de reais. Então, a situação agora é o valor de entrada que o Botafogo precisa pagar ao Dinamo Moscou. Tem um valor pré-determinado que os russos querem pelo Bitelo, né, que esse valor seja pago à vista, mas o Botafogo não quer pagar esse valor de forma à vista. Não os 18 milhões de euros, uma parte desse valor, cerca da metade desse valor. E aí está esse impasse. Então, o que acontece? Já determinaram um prazo para isso, que vai se encerrar nos próximos dias, porque o Bitelo, com a qualidade aqui que o Richarlison já destacou, tem outros clubes interessados e que têm condições de arcar com esse valor nessa negociação, né, da forma com que os russos querem liberá-lo. Então, tem um clube brasileiro, que eu apurei, e também um clube do exterior que está interessado. Então, o staff tem trabalhado nesse sentido. Primeiro, negocia com o clube, não deu certo, aí vai para o próximo. Então, digamos que tem 2 clubes na fila esperando por esse desfecho, se vai ser feliz ou não no Botafogo. Mas a gente já teve algumas amostras aí, no sentido do Bitelo, de querer realmente vir jogar no Botafogo, um time que é campeão da América, atual campeão brasileiro, tem diferentes competições. Ele deseja, né, voltar para a vitrine para poder pegar, quem sabe, uma seleção brasileira. Inclusive, nesse esforço dele, também ele não se reapresentou ao Dinamo Moscou, isso seria há uma semana. Ele optou por permanecer no Brasil. Tudo para tentar fechar com o Botafogo, e aí agora a gente pode dizer que essa bola está com o Botafogo de pagar ou não esse valor, né, que o Dinamo Moscou pede à vista. Botafogo atacando o mercado do futebol russo, né? Que é as contratações do Zenit. Povo ruim de negociação. Difícil, né? Toda a central do mercado tem uma novela envolvendo se for Rússia, você pode saber que vai dar alguma confusão. Eles não vão liberar. É impressionante, cara. Eu acho que porque eles não têm... necessidade, né? Porque eles sempre financeira, né? Compra pequenininho, aí daqui a pouco os caras estão enormes. Cara, mas eles são muito ruins de negócio, Ed. Por que será? Tem que chegar com o dinheiro, né? Tem que chegar com o dinheiro, né? Aí a Jéssica falou, né? Tem um time brasileiro ali envolvido. Hoje, no futebol brasileiro, no cenário brasileiro, a gente já pode especular quem é que está procurando um meia aí. Já tentou na Inglaterra, já tentou tirar do Cruzeiro. Muito possivelmente deve ser essa concorrência do Botafogo. Mais uma, né? Mais uma briga ali entre Textor e Leila. Por esse valor, né? Pois é, por esse valor, só alguns times podem arcar. Eu tô com o Richarlison, só para complementar. O Richarlison falou que o diferencial do Botafogo estava no banco. Tô com o Richarlison, porém não dessa forma. Não com chuteira. Não com chuteira. O diferencial do Botafogo estava no comando técnico. E aí, essas uma questão, porque as contratações chegam antes do novo técnico, né? E por mais que exista um modelo de jogo, que a gente sabe que existe um modelo de jogo que toda a SAF do Botafogo tenta implementar com um sistema de scout, visando técnicos que atuem de determinada maneira, explorando jogadores que atuem em velocidade, me chama muita atenção que o Botafogo está explorando e indo no mercado buscar diversos volantes. O Bitelo faz um meia armador? Faz, mas é um segundo volante que chega. O Wendel é um segundo volante que chega. E o Botafogo já tem 2 volantes que terminaram a temporada. Mas o Bitelo ainda é visto mais pro ataque, né? Para substituir ali o Thiago Almada, né? A nossa apuração dá muito em conta disso, de repente, para jogar mais ali aberto pela esquerda. E aí tem esse ponto do treinador que chegar, que até te pergunto em relação a esses nomes, né? Do entendimento dele de cada jogador. Porque tudo bem, o departamento de scout, a direção do Botafogo pode ter uma ideia e dependendo do treinador, do que ele vai acompanhar do dia a dia do jogador, a ideia pode ser diferente. Então, não existe esse treinador no momento contratado para fazer parte desse diálogo em relação
as peças que estão chegando também, né? Pelo que a gente conversa, até mesmo com alguns torcedores, né, e pessoas envolvidas com o clube mesmo, a preocupação está mais nisso, né, no comando técnico. O Botafogo já começou a pré-temporada, amanhã fecha 7 dias. Então, assim, além da questão do número de atletas, que está complicado para fazer, sei lá, uma atividade de treino, né, porque isso conta muito, tem essa questão técnica, né, porque a pré-temporada, ela é muito a base para aquilo que vem depois. E o Botafogo também tem algumas disputas aí. Logo em seguida, no dia 2, já tem a Supercopa do Brasil, depois já tem a Recopa Sul-Americana. Então, a gente vê diferentes nomes circulando e tá dando um trabalho danado para vocês, porque, falando aqui para vocês, né, teve a situação do André Jardine, que era apontado como favorito, foi feita a proposta, ele decidiu permanecer muito por questão do projeto lá no América do México. Mas, recentemente, tem o Vasco Matos também, que é um nome que interessa a diretoria, mas pelo que a gente apurou até no decorrer do dia de hoje, existiu já alguns contatos com o staff do jogador, porém ainda não foi feita nenhuma proposta. Conversei com algumas pessoas lá do Santa Clara também, que dizem estar já preocupados com essa possível investida do Botafogo, mas ainda não tem nada formalizado, oficializado por esse treinador. Mas existe sim, né, esse interesse do Botafogo. Também tem outra situação aí com o Paulo Fonseca, que também foi consultado numa ideia. Ele estava no Milan, né, foi demitido aí na reta final de 2024. Ele estava no Milan, agora está livre no mercado. E o Textor conversou com ele, mas ele não tem o interesse de vir para o Brasil, quer permanecer por uma questão pessoal na Europa. Mas essa conversa do Textor foi muito no sentido também de repente, levá-lo para o Lyon, né? Porque tem uma instabilidade em termos de resultados. Então, pode ser que esse seja um nome ali na frente para defender, para, né, estar à frente do comando técnico do Lyon. Não necessariamente o Botafogo. Foi uma porta de entrada. Vai que cola. Vai que cola, mas é um nome aí que acabou rejeitando a vinda para o Brasil. É isso, o Botafogo procurando treinador. Lembrando que no dia 2 de fevereiro já tem disputa por troféu a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Jéssica, muito obrigado pela participação. A gente segue acompanhando tudo lá do GE. Globo. Volto sempre a estar na área. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, então é isso. O Botafogo vendeu o Luiz Henrique, um belíssimo dinheiro, mantendo parte do passe do jogador ainda para uma futura revenda. E tem metas que ainda vão engordar esse valor, esse montante final. E, lógico, criou uma boa relação com o Zenit para trazer aí o Wendel e o nosso digníssimo Arthur para ser o ponto de direita que vai suprir aí o Luiz Henrique. Entre outros jogadores, a janela está bem gorda já, 300 milhões de reais, se todos os jogadores realmente chegarem aqui, se apresentarem, forem efetivos, anunciados pelo Botafogo, 300 milhões de reais é o montante que o Textor terá que pagar por cada um deles somados, né? E o papinho do fair play financeiro vai cada dia ficando mais próximo de retornar à pauta da mídia tradicional. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Hoje do Fogão, área de membros, 4 planos, tem de 3, tem de 4, tem de 5, tem de 15 reais, vários valores. Você ajuda muito o canal a manter fazendo vídeos com muito conteúdo sobre Botafogo todos os dias para você. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.